dá pra nós. Tudo se transforma, todo o passado fica pra trás. Queridos, o tema hoje, como eu postei aí nos grupos, qual é o valor que temos para Deus? Esse é o tema. Qual o valor que você tem para Deus? Né? Será que Deus nos valoriza? Qual o nosso valor para Deus? Queridos, quantas pessoas que você conhece que se entrega a práticas e situações que trazem danos para a sua vida física, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual? Pessoas que não se valorizam, pessoas que acham que não tem valor nenhum, pessoas que talvez você conversa com elas, elas dizem, eu não valho muito, eu sou uma pessoa terrível, eu sou uma pessoa pecadora, eu faço muita coisa errada, tudo que eu faço é errado, né? Então essas pessoas se entregam às drogas, ao álcool, se suicidam, ou usam droga até morrer, no caso de overdose, coisas desse tipo. Por quê? Porque elas não conseguem olhar para si e ver que elas têm valor. Ver que Deus vê algo nelas e as valoriza. Queridos, sabe por que o homem, ele tem uma busca por algo que eles não sabem o que é Jesus? Quantas pessoas você conhece que falam assim, nossa, eu tenho um vazio aqui dentro, um vazio, e eu tento preencher de alguma forma. E ele tenta preencher através do álcool, através de drogas, através da imoralidade sexual, através de remédios, não é? Hoje eu estava assistindo um vídeo rápido sobre as pessoas têm chegado nos escritórios de psiquiatra, 10 minutos de consulta, 15 minutos de consulta, elas saem com um monte de remédios. É remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para depressão, é remédio para estabilidade de humor, é remédio para alegria, é remédio para comer, é remédio para parar de comer, é remédio para tudo. E as pessoas estão achando que tomar uma bomba de remédios de todo tipo vai resolver os seus problemas. Por quê? Porque existe algo dentro delas que está faltando, tem um vazio dentro delas. E elas estão procurando algo que só vão encontrar em Jesus, não é? E elas não conhecem o seu valor, ou não se valorizam porque não conhecem o seu valor. Então, pessoas que se envolvem em relacionamentos estranhos à palavra de Deus, porque não conseguem valorizar a si mesmos. Pessoas que envolvem-se em relacionamentos nocivos ou relacionamentos tóxicos, porque não se valorizam. Então, elas estão num relacionamento porque, eu não valho ninguém, só essa pessoa gosta de mim. Eu só consigo isso mesmo, eu não consigo nada melhor do que isso. E aí então, não veem valor em si mesmas. Pessoas que são totalmente negligentes quanto à sua vida espiritual, por desconhecer o valor que elas têm e que Deus lhes atribui, que Deus dá a elas. Então, tipo assim, Deus não pode perdoar o meu pecado. Não, eu sou muito pecador. Deus não pode aceitar alguém como eu. Deus não pode gostar de alguém como eu. Deus não pode amar alguém como eu. Deus não pode perdoar alguém como eu. Porque as coisas que eu faço, Deus não pode, agir. E muitas vezes, a maioria das pessoas, às vezes até dentro das igrejas, não reconhecem, não sabem, não entendem o valor que elas têm para Deus. Então, o nosso tema 1, você tem valor para Deus. Queridos, o teu valor é tremendo. Falando numa linguagem natural, não é a pessoa que inventa um produto, ou seja, o dono de um produto,
é quem está apto para determinar o seu valor, o seu preço. Quem nos criou? Foi Deus. Ele é a única pessoa apta a nos valorizar, a saber o quanto que a gente vale. Porque às vezes você está esperando alguém dar valor a você. Às vezes você está esperando alguém te valorizar. Puxa, eu faço, não sou valorizado. Mas somente numa linguagem natural, para você entender uma comparação, somente alguém que cria alguma coisa é que está apta para dizer quanto que aquilo vale. Então você tem valor para Deus, pois foi Ele quem criou você, Ele é o seu dono, portanto é Ele quem determina o quanto você vale. Sendo assim, nós valemos aquilo que Deus acha que valemos, pois foi Ele que nos criou. Vamos ver 103. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez, somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Veja 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, nós sabemos que o Senhor Deus foi Ele quem nos fez e somos dele, após criar o homem e a mulher. Como todos já sabemos, eles entraram na onda do diabo e pecaram. Mas Deus criou, nós somos dele. O homem se torna cativo de Satanás por causa do pecado, e agora então Satanás, ele deprecia, desvaloriza aquilo que Deus criou, o ser, a obra-prima criada por Deus, que somos nós. Cativos por causa do pecado. Querido, nós somos servos daquilo, ou daqueles que obedecemos, daquilo que servimos. Então, ou seja, se você serve o pecado, você é servo do pecado. Se você diz que está em Cristo, mas permanece no pecado, você não tem como ser servo de Cristo, você é servo do pecado. E é essa a questão. O diabo desvaloriza o homem, a mulher, o diabo desvaloriza o ser humano, e ele cada vez mais tenta jogar o ser humano numa degradação. Quando você passa num lugar e vê pessoas usando droga, normalmente é um lugar sujo, mal cheiroso, as pessoas são sujas, subnutridas, numa situação degradante. Não comem lixo, qualquer coisa. Por quê, queridos? Porque ali está a imagem e semelhança de Deus. Então o diabo joga a imagem e semelhança de Deus no lixo, deprecia, desvaloriza. Essa é a questão. E quando você vai dizer para essas pessoas, Deus ama você, você tem valor, elas vão responder, Deus não pode amar alguém como eu, porque eu não valho nada. Entendem isso? E Deus sabia que isso podia acontecer. Por isso, antes da fundação do mundo, Ele preparou a nossa salvação, Ele preparou uma solução, Ele preparou o antídoto, Ele preparou a redenção para nós. Amém, Jesus? 1 Pedro 1, de 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo,
revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então veja bem, o qual ele nos fez, nos preparou antes da fundação do mundo. Queridos, para Deus, Jesus já morreu antes da fundação do mundo, porque para Deus passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa. No presente se manifesta a morte de Cristo quando ele morreu, porém antes da fundação do mundo Deus já havia preparado isso. Deus já havia preparado para que nós pudéssemos ser resgatados. Então veja bem, eu e você não fomos comprados, não fomos resgatados, não fomos redimidos por ouro ou prata, mas nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós valemos preço do sangue do Filho de Deus. Amém ou não? Querido, você não vale qualquer coisa. Você é muito mais precioso que isso. E então nós chegamos no nosso tema 2. Deus resgatou o nosso valor. Deus pagou o nosso preço para Ele mesmo. Porque quando o homem cai, a Bíblia diz que por causa do pecado o homem foi separado de Deus. E agora precisava um preço a ser pago. Então preste atenção, a raça humana se perdeu e Deus precisou comprá-la de volta. Para resgatar os seus filhos queridos, Deus precisou pagar por isso. E Ele pagou o salário do pecado. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então foi exatamente por causa disso que Cristo morreu na cruz, porque agora Ele precisava pagar o preço. O salário do pecado é a morte exige um salário, a morte exige um pagamento. E agora então Deus envia Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar o preço de morte, para derramar o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então agora Jesus vem, derrama o seu sangue perfeito, o seu sangue imaculado, o seu sangue sem pecado, morre no nosso lugar, paga o preço para o pecado que é morte, paga o salário da morte, para que eu e você, através da morte de Jesus, o seu Filho, tivéssemos vida eterna. Entende o teu valor para Jesus, para Deus? A ponto dele pagar com seu único filho o salário do pecado. O resgate, irmãos. Fomos resgatados por isso. O nosso valor para Deus, portanto, é único. É o valor do sangue de Jesus. Você é preciosíssimos. Você e eu não devemos mais nada para o diabo e não devemos nada para Deus. Na verdade, nunca ficamos devendo nada para o diabo. Nós somos separados de Deus. O sangue de Jesus nos religa em Deus. E o diabo também não pode te cobrar nada, porque você nunca deveu nada para ele, você não deve nada para ele. Jesus te resgatou do inferno, do pecado e da morte, e a sua obra foi completa, a sua obra foi total, real, amém? Quando Jesus disse está consumado, ele disse o preço está pago para o pecado, eu paguei agora o sangue, o salário do pecado é morte, ok, morri, acabou. Ele vai no inferno, derrota Satanás lá no inferno, no seu trono, ele joga Satanás, rouba as chaves do inferno, da morte e ressuscita. O preço foi pago, ninguém pode te cobrar de novo, irmão. Jesus pagou o preço e a ressurreição é o recibo. Acabou. Ninguém pode mais cobrar você. Está pago, consolidado, sacramentado. Amém ou não? Amém. Olha o que diz Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14.
quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Aleluia! Então veja bem, Jesus morreu na cruz e o escrito de dívida que era contra mim e contra você foi cravado na cruz, foi pago, acabou, removeu, não tem mais jeito. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais como ter acusação, por quê? Porque Cristo perdoou e pagou as nossas dívidas. Então agora não tem mais como sermos acusados. Ele cancelou o escrito de dívida. Então, através da cruz, o Senhor Jesus resgatou a nota promissória do pecado. Então, somente agora necessitamos de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Eu preciso agora aceitar, receber, crer nisso. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus se entregou na cruz por mim. É isso que nós chamamos de aceitar Jesus. Entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus nada mais é do que crer e receber e aceitar o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu vou crer. Entende isso, amados? Amém? Então, para que possamos viver agora mesmo os benefícios dessa grande salvação, eu preciso entregar a vida para Jesus, eu preciso crer no que Ele fez, eu preciso dizer: Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu na cruz por meus pecados, o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Deus, eu creio, obrigado porque o Senhor pagou o preço de morte, o salário do pecado, o Senhor pagou por mim na cruz do Calvário e me resgatou. Agora eu tenho vida, agora eu sou salvo, eu recebo o Senhor Jesus, eu creio nisso. Irmãos, ir para o céu é simples, ir para o céu é fácil, ser salvo é fácil. Por quê? Porque eu preciso crer na obra poderosa, gloriosa, no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu, e porque Ele morreu, os meus pecados foram perdoados. Porque Ele morreu no meu lugar, agora eu tenho vida em Cristo Jesus. Amém? Agora eu preciso crer nisso, eu preciso aceitar isso, eu preciso receber isso. O problema é que estão dificultando demais para ser salvo. Não, para eu ser salvo eu preciso de Jesus. Para eu ser salvo eu preciso crer em Jesus. Para eu ser salvo eu preciso receber Jesus. Para eu ser salvo eu preciso crer que a obra que Jesus fez na cruz é completa e perfeita. E agora então eu recebo a vida de Jesus em mim. E quando eu recebo essa vida em mim, eu começo a viver a vida de Jesus. Por isso que eu não preciso mais das drogas, por isso que eu não preciso mais do álcool, por isso que eu não preciso mais do sexo ilícito, por isso que eu não preciso mais da mentira, por isso que eu não preciso fazer negócios escusos, por isso que eu não preciso de nada disso mais, porque agora eu vivo a vida de Cristo, e agora a vida que eu vivo é o Senhor em mim. Então eu começo a caminhar dirigido pelo Espírito Santo, eu começo a caminhar parecendo cada dia mais com Jesus. E aí essa história que dizem por aí, não, esse negócio da graça é libertinagem para pecar. Não, não é. Quando eu recebo o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, eu conheço o valor que eu tenho para Deus. Eu sou constrangido pelo seu amor. Eu começo a viver a vida de Deus e não mais a vida de pecado, porque eu não sou mais escravo do pecado, eu sou filho de Deus. Só vive no pecado que é escravo do pecado. Eu preciso mudar isso na minha mente, amém, queridos? Quando Deus foi nos comprar de volta, Ele não deu um anjo em troca das nossas vidas, porque Deus sabe que nós valemos mais que um anjo. Deus não deu um arcanjo em troca da nossa vida, porque Deus sabe que valemos mais que um arcanjo.
Ele não deu um querubim, um serafim em troca da nossa vida, porque Deus sabe que valemos mais que um querubim ou um serafim. Ele não deu o mundo inteiro em troca da nossa vida, porque a própria Bíblia diz que uma alma, uma vida, uma única pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Ou seja, eu e você valemos mais do que o mundo inteiro. Por isso que Deus não podia dar o mundo para nos resgatar, porque o nosso valor é muito maior que o mundo. Queridos, nós valemos para Deus mais que o universo. Isso é tremendo. Então, qual o seu valor para Deus? 3, o nosso valor para Deus é único. Nós temos valor suficiente para Ele ter deixado dos justos para vir buscar você, para buscar a mim. Deus podia ter ficado só com os anjos lá no céu, tudo certinho, mas nós valemos tanto, queridos, que Ele vem nos buscar. Ele vem nos restaurar, Ele vem nos comprar, Ele vem nos redimir. E eu vou te dizer uma coisa, e ainda que fosse só você, ainda assim, Jesus morreria na cruz. Ele não morreu na cruz porque tinha um monte de gente, Ele morreu na cruz por você, como se você fosse filho único. Entende isso? Essa é tremendo. Então qual o seu valor para Deus? O suficiente para Ele ter enviado o Espírito Santo para convencer o seu coração e iluminar a sua vida. Qual o seu valor para Deus? O suficiente para Jesus Cristo ter morrido numa cruz, para nos buscar, para que o Espírito Santo pudesse nos conduzir para o Pai nos receber. O suficiente para limpar todas as nossas dores, as nossas derrotas. O amor de Deus, o valor de Deus é tão grande e é o suficiente para tirar todas as nossas angústias, limpar toda a sua casa e transformar a sua vida e conduzir você a Deus. O amor de Deus é o suficiente para que Jesus Cristo ter morrido na cruz para nos buscar, para que o Espírito Santo nos conduza ao Pai. E quando Deus foi nos comprar de volta, foi comprar de volta a tua vida, Ele entregou o seu próprio Filho, que até aquele momento era o único filho, porque Deus, e para Deus, você tem o valor de filho único. Filho único, você é único. Querido, isso é tão sério, é tão real, é tão verdadeiro, que a tua impressão digital é única, que a íris do teu olho é única. Tirando os gêmeos univitelinos, que é da mesma célula que se dividiu e saiu duas pessoas, esses aqui vão ter impressão digital igual. Do mais, nas quase 8 bilhões de pessoas que tem na Terra hoje, você é um ser único. Só você tem o teu DNA, só você tem a tua impressão digital e só você tem a impressão da íris dos seus olhos. Já pensou que coisa louca, irmãos? 8 bilhões de pessoas com uma digital, não tem uma digital igual, repetida. Você vê como Deus te vê único. Deus trata com você único. Por isso Ele é onipresente, queridos. Ele não precisa de fazer uma reunião para falar com todo mundo ao mesmo tempo. Ele pode tratar com você e comigo ao mesmo tempo, individualmente, falando somente conosco. Essa é a questão. Esse é o teu valor é unitário, você não tem valor no atacado. Não. O teu valor é único, você é precioso para Deus de uma forma tremenda e gloriosa. E existe bilhões de pessoas, como eu disse, mas Deus te vê único. Quando Deus olha para você, Ele vê você. Ele cuida de você. Por isso que aquela frase boba,
que diz assim: ah, Deus está muito ocupado para me ouvir. Para com isso, irmãos, Deus nunca vai estar ocupado para te ouvir, ou que Ele não possa te ouvir. Ah, tem pessoas com problemas pior do que o meu, eu não vou nem pedir para Deus para me ajudar aqui, porque isso aqui é um problema mais simples, tem gente pior do que eu. Meu irmão, para, Deus cuida de quem tem um problema pior, e Ele cuida do teu que é menor. Não importa, porque não tem problema grande ou pequeno para Deus, o que importa é você. Está entendendo? O que importa é você, o que você precisa? Se entregar para Jesus. O que você precisa? Ter a tua vida em Jesus, dependendo de Jesus, confiando em Jesus, andando em Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho uma dificuldade assim. Meu irmão, entrega para Jesus. Ah, eu estou preso aqui, não consigo me libertar. Entrega para Jesus, entrega as suas dificuldades para Jesus, confia nele e dependa dele. Porque enquanto você estiver dependendo de você, meu irmão, não vai dar certo. Um dia alguém me disse assim: pastor, olha, quando eu melhorar, porque eu já fui crente. E eu ando muito errado. Então é o seguinte: quando eu melhorar, quando eu conseguir parar de fazer coisa errada, aí eu quero seguir Jesus. Eu falei: então você não vai seguir Jesus nunca. Por quê? Porque você nunca vai conseguir sem Jesus. Eu só consigo seguir Jesus com Jesus. Entende, queridos? Porque Ele vai pegar na minha mão e vai me levar com Ele. Se eu não dou conta, Ele me pega no colo. Mas é Ele que me leva. É Ele que socorre. Você precisa começar a se dar valor, o mesmo valor que Deus dá para você. Isso não quer dizer que você tem que ser arrogante, metido, isso é orgulho. Mas eu sou amado de Deus. E como filho de Deus, eu amo meu irmão, eu perdoo meu irmão. Se eu sei o meu valor, eu sei o valor do meu irmão também. Se Deus olha para mim como filho único, Ele olha para o meu irmão como filho único também. Se eu maltrato meu irmão, eu estou maltratando o Filho único de Deus também. Vocês estão entendendo, queridos? Porque senão vai ficar uma coisa meio assim: você tem que se valorizar como Deus te valoriza. Ótimo, eu tenho valor. Aí você começa a tratar os outros como se não tivesse. Isso é orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. Irmãos, o orgulhoso não é o diabo que resiste a ele, é Deus. Então é muito pior. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. E quem é humilde? Aquele que reconhece que ele é dependente de Deus. Aquele que reconhece que servir a Deus também é servir ao irmão. Amém ou não? Quando eu amo meu irmão, eu amo a Deus. Então eu quero incentivar você a isso, a começar a se ver como Deus te vê, como filho único, como filho amado. Se você não entregou tua vida para Jesus, entrega hoje. Se você precisa se reconciliar com Deus, se reconcilia hoje. Comece a mudar a tua história hoje. Ah, mas eu sou crente faz tempo. Tudo bem, e não tem problema que você é crente há 30 anos. De repente, você está um crente desviado. De repente, você está um crente dentro da igreja, não consegue ser crente direito. De repente, você está na igreja e não consegue fazer o que a Bíblia diz, não consegue viver o reino de Deus. E como eu disse semana passada, não tem como você querer as bênçãos do reino de Deus
vivendo nas trevas. Não tem como. Eu entreguei a vida para Jesus, eu quero agora as bênçãos do reino de Deus. Mas você está vivendo segundo o reino de Deus? Segundo os mandamentos do reino de Deus? Então eu preciso, então eu quero mudar hoje, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso me reconciliar com Cristo, eu preciso mudar a história da minha vida. Eu incentivo você a fazer isso hoje, para que você tenha valor de filho único, de filha única. Irmão, sabe por quê? Porque se você mesmo na igreja continua vivendo de qualquer jeito, ou continua vivendo escravo, sabe o que vai acontecer? Você não consegue se valorizar, você sempre vai dizer, puxa vida, eu sou um fracasso, puxa vida, eu não consigo viver como Deus quer, eu não consigo, todo mundo é abençoado, eu não sou. Por quê? Porque você não tem visto você com valor. Então, portanto, a partir de agora, comece a agir como tal. Comece a agir como amado de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus, como alguém valorizado por Deus. Amém? Isso é segredo, irmãos, para uma vida abençoada. Saber que você tem valor. Saber que Cristo está em você. Não viva de qualquer jeito. Porque o diabo quer que você acredite que você não tem valor. O diabo quer que você acredite que você não consegue. O diabo quer que você acredite que não vai dar certo. Sozinho você não vai conseguir. Mas em Cristo, você pode todas as coisas. Amém? Quero dar uma pausa rápida aqui e aproveitar esse momento. Tem alguém aqui hoje que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e gostaria hoje de entregar sua vida para Jesus? Ou de falar, Deus, eu preciso me reconciliar com Cristo. Eu preciso me reconciliar com o Senhor. Sou crente há um monte de tempo, mas tem coisas que eu não consigo e eu preciso de Jesus. Tem alguém nessas duas situações? Todos já entregaram a vida para Jesus, está tudo certo? Então curva a tua cabeça um momento e diga comigo assim, se você puder, Senhor Jesus, obrigado. Porque o Senhor pagou o preço por minha vida, pagou o preço de morte pelo meu pecado, me resgatou, me redimiu, ressuscitou e me justificou. Obrigado, porque o Senhor me ama e pagou o preço de sangue por minha vida. Me reconciliou com o Pai e me fez filho de Deus. Pai Celestial, obrigado por teu amor incondicional, por teu amor grande, maior que o mundo todo, que me valoriza de tal forma a ponto de me ver como filho único e amado, e por isso enviou Jesus Cristo, até então, teu filho único, para me resgatar. Obrigado, Pai, porque o Senhor me justificou através do sangue de Jesus. Amém. Amém? Queridos, nós devemos confessar Jesus. Você precisa sempre declarar isso, pois Ele é o único Salvador e Senhor.
Não tem outro, não tem jeito, não tem como. O único Salvador para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para tudo que você pensa, chama-se Jesus Cristo. Só Ele pode dar jeito no teu casamento, na tua empresa, nos teus negócios, nos seus filhos, no teu marido, na tua esposa, na tua saúde, na tua vida. Só Jesus. Jesus é o centro. Não precisa inventar moda. Jesus é o centro. O que eu preciso fazer para ser abençoado? Entregar a minha vida para Jesus. Viver Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. Mergulhar no rio de Deus. Esse ano é o ano das águas profundas. É tempo de nós sairmos do raso, queridos. É tempo de nós sairmos das margens, sairmos do raso e caminharmos sem medo às profundezas do Espírito de Deus. Amém, Jesus? Coloque-se de pé. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com seu Pai Celestial. Comece a falar com o nosso Pai Celestial. Abra a tua boca. Agradeça a Ele porque Ele ama você. Agradeça a Ele porque Ele se importa. Porque Ele olha você como filho único. Comece a falar com Deus. Abra a tua boca, meu irmão. Vai lá. Comece a mergulhar no rio do Espírito. Comece a receber o Espírito Santo de Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Vai dando liberdade ao Espírito Santo. Você é um filho de Deus, você vale mais que o mundo inteiro. Você tem valor, meu irmão, porque Deus valoriza você como prioridade. Você é algo mais valioso que existe no universo. Jesus pagou o preço do sangue dele por mim e por você. Creia, receba e viva. Oriandala maraba shuriandelira suricandara manababa. Oriandeliras, oriandeliras, suriandala maraba shuriandelira suriandara manaba sheribiandala maraba shuricantala maraba cheia. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor enviou Jesus e pagou o preço por mim, por nós. Obrigado porque nós fomos resgatados das garras do inferno, da morte, do pecado. E obrigado, Pai, porque hoje o Senhor nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque através de Cristo nós podemos viver o impossível. Através de Cristo nós podemos ter uma vida de santidade. Através de Cristo nós podemos ter uma vida de vitória. Através de Cristo nós podemos ter uma vida liberta. Através de Cristo, Senhor, nós somos dependentes somente do Espírito Santo. Oriandelira suriandala barabarabaraya se. Oriandelira suricantala marabachaya curiandeliras. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oriandelira suriandala marabachuriandeliras.
Uriandelira, Saramanabás. Dê vazão ao Espírito Santo. Deixa o Espírito fluir através de você, através da tua vida. Agradeça a Deus porque Ele comprou você. Ele comprou teu marido, tua esposa, teus filhos. Todos foram pagos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, queridos. Aleluia. Oriandeliras, Uriandalamarabas, Uriandeliras. Oriandeliras, Uriandalamarabas, Uriandeliras. Aramania Suriandelira Suriandalamarabassu Uriandelira Suriandaramanabashai Alabashuriandelira Suricantaramanabashai. Obrigado, Jesus. Oriandalamarabasuriandelira Suriandaramanabasuriandeliras Shiriandala marabasuri canta la marabasuri andeliras. Eriandala marabasuri andala marabasuri andeliras saramanabai. Oriandeliras suriandara manabas. Sharamanabasuri andeliras suriandara manabas sariandara manabas. Eriandara manabas. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu abençoo os meus irmãos. Eu abençoo a semana dos meus irmãos. Seja uma semana de vitória, uma semana de prosperidade, uma semana de alegria, uma semana de paz. Eu ordeno que toda obra do inferno caia por terra em nome de Jesus. Pai, que eles vivam como filhos e filhas de Deus, prosperados em tudo, abençoados em tudo, e que tenham paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia. Amor e graça estão diante do seu trono, e só em ti está a paz que me sustenta. Esse é o teu reino inabalável. Tu és rei, aquele que domina sobre o universo, e faz de mim sua morada predileta. Esse é o teu reino inabalável. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões, e não há outro, não há outro. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões, e não há outro, não há outro. Não há outro como tu. O teu reino é soberano, rei de glória e poder. Tu és Jesus. Não há outro como tu. O teu reino é soberano, rei de glória e poder. Tu és Jesus. Tu és rei, e toda língua há de confessar teu nome, e teu amor se espalha sobre toda a terra. Esse é o teu reino inabalável. Tu és rei, venceu a morte, ao cativo trouxe vida, rompeu as trevas, triunfou sobre o pecado. Esse é o teu reino inabalável. O teu nome tem poder,
todas as prisões, e não há outro. Não há outro. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões, e não há outro. Não há outro. Não há outro como tu. O teu reino é soberano, rei de glória e poder. Tu és Jesus. Não há outro como tu. O teu reino é soberano, rei de glória e poder. Tu és Jesus.